Olá, que bom que você continuou por aqui. Eu sou o professor Everton Castro, sou teólogo e filósofo e trabalho na Faculdade Adventista da Amazônia. Você está na série intitulada Bíblia Responde e hoje nosso tema falará sobre o lugar mais sagrado do Antigo Testamento, me refiro ao santuário. Sabe, eu escuto muitos sermões falando sobre Jesus, mas geralmente os sermões ou falam de Jesus no passado, o que ele fez na cruz, ou falam de Jesus no futuro, que é a volta de Jesus. Mas o que Jesus está fazendo hoje? Onde ele está agora, nesse momento? Pois bem, para entender isso, nós temos que compreender a doutrina do santuário apresentada na Bíblia. Primeiro, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus fez um pedido muito interessante ao povo de Israel. A Bíblia diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Interessante que desde a criação, o desejo de Deus sempre foi habitar com seus filhos. No Jardim do Éden, no final de cada dia, ele descia e vinha conversar com o casal. E agora no deserto, Deus pediu para que o povo fizesse uma tenda para ele morar entre o povo. Mas essa não era qualquer tenda. Veja o que a Bíblia diz: "Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte." Veja, a tenda que Moisés deveria construir para Deus não foi tirada da sua imaginação. Deus mostrou o modelo de algo que já existia para que Moisés copiasse e fizesse dentro das limitações terrenas. Primeiro você vai ter a fase em que o povo de Israel caminhava pelo deserto, e nesse período existia um santuário móvel, principalmente o livro de Levíticos vai falar muito sobre isso. Posteriormente, Salomão vai pegar essa tenda e vai transformar em um santuário fixo, que é o grande templo, que até levou o nome de Templo de Salomão. Porém, mesmo a tenda móvel quanto o santuário fixo, eles respeitaram algumas normas dadas pelo próprio Deus. De forma geral, temos o seguinte: o santuário ele tinha 3 divisões principais: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Do lado de fora do santuário, no pátio, você tinha 2 móveis grandes. Você tinha o altar de holocausto, onde os sacrifícios eram queimados, e você tinha a pia, onde o sacerdote se lavava. O templo em si tinha 2 divisões: o lugar santo, com 3 móveis, a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso, que soltava um aroma agradável para perfumar o local. E no lugar santíssimo você tinha apenas um móvel que era o mais sagrado, que era justamente a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança você tinha a Tábua dos 10 Mandamentos dada a Moisés pelo próprio Deus. Quando você olha para a arquitetura do santuário, você percebe que é como se fosse a casa de um rei. E de fato o santuário ele ficava localizado bem no centro do acampamento de Israel. Qualquer pessoa que olhasse de fora entenderia que ali estava a casa do governante principal. E afinal, o que se fazia no santuário? No Antigo Testamento nós temos um livro chamado Levíticos, e esse é praticamente um manual do que se fazia ali no templo. No santuário era onde aconteciam os sacrifícios, e esses eram rituais importantes no Antigo Testamento. Todo esse sistema do santuário era apenas um simbolismo que apontava para a redenção que viria através de Jesus Cristo. Mas e o que aconteceu com o santuário? Por que hoje a gente não precisa mais levar cordeirinhos para a igreja e pedir para o pastor matar os cordeirinhos? A razão é que, segundo os evangelhos, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que desceu a esse mundo e, através da sua morte, cessou-se a necessidade da morte de outros animais inocentes. Mas o que aconteceu depois da cruz? Veja, você conhece a história. Jesus foi sepultado, ele ressuscitou e foi para o céu. Fazer o que no céu? Agora vem um segundo ponto interessante. O livro de Hebreus, em vários lugares, mostra que, após a sua morte na cruz, Jesus Cristo subiu ao céu e continuou agora não mais como cordeiro, mas como sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então veja, que a Bíblia deixa bem claro é que existe um santuário no céu, e que após a sua morte, Jesus Cristo foi ao céu trabalhar como sacerdote do santuário celestial.
O livro de Apocalipse também deixa isso muito claro. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então veja, amigos, o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Resposta: está no santuário celestial intercedendo por você. Então, se antigamente você deveria pegar um cordeirinho inocente e levar até o sacerdote para alcançar o perdão dos seus pecados, hoje você já tem o cordeiro e o sacerdote trabalhando por você no céu. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, nós lemos o seguinte: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sabe, como pastor da igreja, muitas pessoas vêm me pedir oração. E eu fico feliz. Porém, às vezes, eu desconfio que algumas pessoas acham que a oração do pastor chega mais rápido no céu, é como se ele tivesse um telefone ou tivesse mais importância do que os outros. Isso é uma ilusão. Qualquer ser humano pode chegar ao trono da graça através de Jesus Cristo. Não precisamos de pastores, de bispos, de santos, não precisamos de mediadores. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. Por isso, se eu falo agora com um viciado, se você está preso no pecado, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de clamar, porque Deus vai ouvir a sua oração através de Jesus Cristo. Finalizamos por aqui o estudo de hoje, mas no nosso próximo encontro falaremos sobre 10 princípios para ter uma vida feliz. Te vejo no próximo estudo. Até lá!